Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Cara, vídeo importante, pois a gente vai atualizando sobre alguns assuntos e cria uma certa dúvida e incertezas desse curto futuro do Flamengo e de alguns jogadores ali. Como vocês sabem agora, né, abre uma janela muito importante, que é essa janela que vai antecedendo aí, daqui a pouquinho já começa o Super Mundial, enfim, aquela loucura dessa nova competição. E o Flamengo vai ali buscando alguns jogadores e agora vem uma notícia de que o Gerson poderia estar de saída logo de imediato após a disputa do Mundial de Clubes. E aí a gente vai lembrando da negociação, vai vendo ali, né, até o Mauro César, né, trouxe a informação de um valor bem específico, 25 milhões de euros, uma diminuição considerável da multa do atleta, enfim, tem muita coisa pra gente falar. Primeiro que assim, a confirmação, né, oficial, já conheceu as instalações, o Jorginho já chegou no Flamengo, né, um jogador que tecnicamente, né, há muita expectativa sobre o Jorginho tecnicamente. É verdade que até por nós já sabermos dessa negociação e já estarmos um pouquinho que acostumados, né, com essa possibilidade, meio que naturalizamos, em aspas, banalizamos, né, a chegada. O Jorginho foi um grandíssimo jogador na Europa, cara. Foi um cara que conseguiu atingir um nível técnico e até de protagonismo tático no Chelsea, campeão, e na Itália, campeão, de uma forma considerável. Então a expectativa, né, é que o Jorginho consiga, se ele conseguir no Flamengo promover aquilo, tantos por cento de que ele promoveu teve um ano espetacular, entre os melhores jogadores do mundo, enfim. Vamos torcer aí pro Jorginho ter muita sorte e saúde com esse calendário, porque qualidade comprovadamente ele já mostrou recentemente, então a gente até acaba naturalizando, né, a categoria desse jogador que ele conseguiu alcançar lá na Europa. Torcer para ele conseguir alcançar aqui no futebol brasileiro também. E aí tem as do mercado, né? Ontem a gente até trouxe sobre o Carrascal, né? Taticamente, se você não conhece esse jogador colombiano, não conhece assim, posicionamento, seu estilo de jogo e tal, eu acho que tá bem legal esse vídeo aqui e deixo o link para você dar uma conferida aqui, puder compartilhar com um amigo também que tá na dúvida e tal. Acho que é bem legal e é bem interessante você assistir esse vídeo, assim como, claro, cara, assista aí todos os nossos vídeos diariamente. A gente tem esse compromisso, né, de trazer as informações, notícias, análise e opinião. Então deixa sua curtida, deixa sempre seu like, cara. Like é muito importante e, claro, se inscrever. Você que é novo inscrito, seja muito bem-vindo, espero que você goste aqui do nosso trabalho. E aí, falando sobre o Carrascal e tal, existe uma possibilidade do Flamengo eventualmente ter uma estratégia de utilizá-lo não como um ponta, porque ele não é ponta, cara, ele não é ponta, mas como um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo, muito mal comparando o que o Gerson, que é até um tema importante nesse vídeo de hoje, faz no lado direito, ele ser do lado esquerdo, um jogador que trabalha pelo lado, embora não seja velocista, não seja um ponta e seja mais um jogador de criação. E aí eu digo já para vocês, a gente pode trazer isso, trabalhar sobre isso, caso o Carrascal seja esse jogador, eventualmente, ou até como em aspas, um titular, jogando, né, a frequência ali tem sido Cebolinha e Michael, principalmente, né, Bruno Henrique mais eventual. É outra característica. E a característica do Carrascal, como atleta, sua característica até física de jogo, tudo, ela vai influenciar no Alexandro, tá? Ou no lateral esquerdo que tiver ali. Vai precisar de ser um lateral de mais ultrapassagem, perfeito? Então assim, Carrascal atuando por dentro, né, como até a gente trouxe o vídeo, e ele tem atuado também assim lá no Moscou, né, no Dinamo de Moscou, não muda absolutamente nada, seria ali um reserva imediato, né, um jogador da função do Arrascaeta, sem dúvida. Agora, indo pro lado esquerdo, jogando no lugar do Michael, no lugar do Cebolinha, muda para ultrapassagem do lateral esquerdo. Mas aí eu vou trabalhar melhor esse tema e eu vou mostrar para vocês. O Flamengo está negociando com o jogador e o Flamengo não pode demonstrar pressa, né? Afinal de contas, se o Dinamo de Moscou sabe que o Flamengo está disputando o Super Mundial. Se o Dinamo entende que o interesse do Flamengo é pro Super Mundial, aí realmente vai pegar aquela cifra e vai jogar lá em cima. E não há necessidade. Não tem o porquê ter pressa e não tem o porquê do Flamengo sinalizar ao mercado. Não, é pro Super Mundial. Até porque, com todo respeito ao Carrascal, dificilmente o jogador vai mudar qualquer dinâmica da campanha do Flamengo nessa competição, né? Mesmo se mudasse também. Mas, enfim, né? Dependendo ali do impacto, não vai. Então, aquilo. O Flamengo não pode demonstrar ao Dinamo, porque o Dinamo vai... Não, daqui 18, 20, 17, e aí é um valor bem alto, sem sombra de dúvidas, bem alto quando a gente faz a conversão, né? Todos os problemas que há, a conversão as cifras vão crescendo. Então o Flamengo, enfim, vai ter que negociar, mas o início dessa pedida foi bem alto lá pro Dinamo de Moscou.
vamos aqui pro Brasil, vamos falar do Gerson. Em vez de ser de lá para cá, é daqui para lá. O Zenit, né, novamente, futebol russo aparecendo, e no interesse do Gerson, né? Vale lembrar que quando o Flamengo fez a renegociação, o que é muito importante o tema para esse vídeo, estávamos falando de um período que o Gerson estava, né, despertando interesse e tal. Sabe aquela brincadeira que tem, que a gente fala assim, quando é que dá negócio? É quando o otário e o malandro se encontram, em algumas vezes é assim que sai o negócio, né? Pois então, galera, resta a gente saber quem é o otário e quem é o malandro. Se o otário, em aspas, né, é o José Boto, é o Flamengo, o malandro foi ali o Gerson, né, o empresário do Gerson, o pai do Gerson, né, o Marcão, que é o empresário também, né, ele tem mais de um, ou ao contrário, porque o que acontece é o seguinte, como vocês sabem, o Gerson ele tinha uma multa daquelas cifras que, vamos falar a verdade, que ninguém chega, mas ele tinha. Né? E o Gerson queria, na ocasião, um salário ser, né, mais valorizado, ter um salário bem mais alto. Ele seria, né, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores melhores ali, pagos do Flamengo, mais valorizados do futebol brasileiro. Na ocasião, o Flamengo foi lá, fez aquele negociação com ele, e aí o pai do Gerson, vocês sabem como é que é um pouquinho, né? Além do Carlos Leite, tá? Que também é empresário do jogador, vale enfatizar isso, mas o pai já sai mais o nome dele, né? O Marcão e tal. E aí vai puxando aqui, vai puxando ali, o que eles fizeram? Bom, aumenta, mas não vai aumentar aquilo que estava se pedindo, mas aumenta um pouquinho e vai mudar, né, algumas cláusulas ali, alguns minutos. Entre elas, como o Mauro César trouxe, a multa para o Gerson exterior é de 25 milhões de euros, que é uma multa baixa. Mas aí vamos lá. É extremamente normal, galera, nesse mundo de negócios do futebol, quando existe um interesse do atleta para ir para a Europa e uma possibilidade de ir para a Europa, o atleta, não estamos falando do clube, é normal o atleta chegar e tentar condicionar ao máximo que essa multa abaixe para ele realizar o seu desejo e a multa não seja um impeditivo. Quando o clube tem o interesse de vender e sabe, né, dessa possibilidade de venda e tá até que o clube bota o mais alto possível para você conseguir uma grana, então você faz essa... Só que também é normal na negociação, você não atinge o valor mensal, né, o salário, então você vai diminuindo aqui para compensar e no final todo mundo ficar feliz. Porque eu brinco com a parada do otário e do malandro. Se o Marcão, pai do Gerson, e o Carlos Leite, empresários dele, sabiam dessa possibilidade, mesmo um tempo depois, faz uma renovação aqui, Flamengo, você não vai sair no 0-0, você vai ganhar, mas é o nosso desejo, a gente vai querer vender o atleta. Então vamos fazer o seguinte, joga aqui para baixo e vamos ficar por isso mesmo, ou senão a gente não renova e você sai no 0. Você não vai receber nada, porque futuramente ele também vai receber, porque a gente já tem um amarrado aqui, um bem bolado. É uma possibilidade. A outra é o do Flamengo chegar e falar, ninguém vai pagar 25 milhões de euros para um jogador com essa idade, que já esteve na Europa, que voltou. Eles estão me fazendo de bobo, mas na verdade eu vou surpreender eles ali, porque... De qualquer forma, rapaziada, a gente vai saber isso nos próximos capítulos. Eu não vejo hoje pro Gerson, além de um financeiro imediato, falando sobre carreira, falando sobre seleção brasileira, falando sobre ser capitão e um dos protagonistas desse time, esportivamente, sair do Flamengo no momento de agora. É um ano que ele pode erguer taças grandes, Libertadores, brasileiro, ou ele não considera isso provável. Aparentemente, para nós, está como provável, né? Ele ser o capitão dessas duas grandíssimas conquistas de um ano, mais uma vez, muito importante para o Flamengo. Então, eu acho muito esquisito, esportivamente. Sobre o Marcão, eu posso falar, e eu falo pelo lado pessoal, bem pessoal mesmo, tá? O Marcão, ele é um cara extremamente respeitoso com o meu trabalho, é um cara, chama de filho, né? Não, filho, agora, depois, solícito, se você precisar de qualquer... Eu não vou ser, como eu posso dizer, inconveniente de um sábado à noite mandar mensagem pro Marcão, por mais que ele seja ali o pai / empresário do atleta, mas a gente pode conseguir essa confirmação e certamente ele vai corresponder à nossa expectativa de buscar informação, então a gente já traz para você. Mas assim, eu posso falar por mim. Relacionamento, ok, profissional, bom, certo. Agora, eu também tenho que admitir e o Marcão não pode ficar chateado com isso. Extremamente midiático e desgastante. Se tem um empresário desgastante, é o pai do Gerson. Ele é extremamente midiático. Ele sabe,
coloca uma super importância e além dele, né, ainda tem o Carlos Leite, que é um negociador quando vem do futebol internacional. Então, vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história. Eu lamento, e sobre a questão de substituição, manda o Gerson e traz um outro. É um cara que já faz parte da espinha dorsal, uma peça importante pro elenco, um jogador importante para uma contratação que se torna, em aspas, uma dúvida, é arriscar o certo por duvidoso. Num curto prazo, como é a temporada, é extremamente arriscado. Por mais que no médio ou longo prazo a gente possa ver e falar, deu certo, funcionou, mas para hoje, agora, pro imediato, é um risco. Um abraço, galera. Deixa o seu like, deixa a sua curtida. A gente vai se vendo e eu vou atualizando vocês. Um abraço.